A sala estava cheia de vozes conhecidas, risos forçados e pratos sendo passados de mão em mão. Era mais uma daquelas reuniões de família em que todos fingiam que se importavam, mas onde cada palavra vinha embebida em competição velada e comentários disfarçados de preocupação. Eu já sabia como seria, minha mãe exaltando os feitos da minha irmã, meu pai concordando em silêncio, e os demais sorrindo enquanto esperavam a próxima crítica ser direcionada a mim. Minha irmã, Camila, havia chegado com um salto agulha vermelho, um vestido justo demais e um sorriso que parecia colado no rosto. Acompanhada do namorado novo, o terceiro daquele ano, ela entrou fazendo pose, como se a sala da casa dos nossos pais fosse um palco. E para ela, talvez fosse. Sentada na ponta da mesa, observei em silêncio enquanto ela contava, pela quarta vez naquela noite, que acabará de comprar um apartamento. Usou a palavra cara 5 vezes em menos de 2 minutos. Fez questão de mostrar fotos no celular, incluindo uma da sacada com vista para o parque. Todos aplaudiram como se ela tivesse recebido um prêmio Nobel. Foi então que minha mãe soltou a frase que mudou o rumo daquela noite. Ela cruzou os braços, ergueu uma sobrancelha e me encarou como se estivesse prestes a proferir uma sentença. Sua irmã acabou de comprar um apartamento caro. Você não consegue. Por um momento, o tempo pareceu parar. As vozes sumiram, o tilintar dos talheres silenciou. Todos os olhares se voltaram para mim, esperando alguma reação. Talvez esperassem que eu sorrisse amarelo, que abaixasse a cabeça como fazia antigamente. Mas eu não era mais aquela garota que implorava por migalhas de atenção. Sustentei o olhar da minha mãe por alguns segundos. Então, inclinei levemente o corpo para frente, apoiei os cotovelos na mesa e sorri. Um sorriso genuíno, calmo e cortante. Eu fiz isso há 2 anos, disse, minha voz serena, porém firme. Nenhum de vocês nunca perguntou. Camila regalou os olhos. Meu pai pigarreou. Minha mãe franziu o senho, como se tivesse ouvido um palavrão. Como assim? Ela perguntou, a voz carregada de incredulidade. Isso mesmo que ouviu. Comprei um apartamento, à vista. Há 2 anos. Nunca mencionei porque, bom, nunca houve espaço para mim nessas conversas, não é? Dei de ombros. Vocês estavam sempre ocupados demais celebrando os feitos da Camila. A mesa mergulhou em um silêncio desconfortável. Era como se a estrutura da nossa dinâmica familiar tivesse trincado, e ninguém soubesse como consertar. Mas eu não pretendia mais remendar o que estava podre desde sempre. Por que você nunca contou? Minha tia Cláudia questionou, tentando parecer neutra. Talvez porque eu me cansei de tentar ser ouvida. E, sinceramente, aprendi a me sentir bem sem a aprovação de vocês. Minha mãe, no entanto, não suportou o golpe. Sua voz subiu uma oitava quando respondeu. Pois agora você vai mostrar. Queremos ver esse apartamento. Uma conquista assim merece uma festa de inauguração, não é? Todos assentiram. Camila, claro, foi a primeira. Isso mesmo. Agora fiquei curiosa. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Senti uma clareza fria. Eles não queriam comemorar por mim, queriam medir, comparar, encontrar defeitos, diminuir. Então eu sorri de novo. Mas desta vez, havia algo diferente em meu sorriso. Havia intenção. Claro. Podemos marcar para a próxima semana. Vai ser inesquecível, prometi, e minha voz soou mais doce do que o necessário. Eles não sabiam, mas aquela noite seria apenas o começo. Porque antes da festa de inauguração, eu tinha alguns preparativos a fazer. Na manhã seguinte, a luz invadia minha sala de estar com uma tranquilidade quase irônica. Sentei na poltrona perto da janela, cruzei as pernas e encostei a xícara de chá quente nos lábios, sentindo o aroma antes do sabor. Meu apartamento era o reflexo de tudo o que eu me tornei quando parei de tentar agradar minha família, sofisticado, sereno, silencioso. Exatamente o oposto deles. Por anos, me disseram que eu não era capaz. Você é insegura demais, dizia minha mãe. Você sonha alto demais, zombava minha irmã. Você devia se contentar com menos, resmungava meu pai entre um gole e outro de café. E eu, como boa filha rejeitada, acreditava. Me diminuía. Me sabotava.
Até o dia em que cansei de engolir sapos com cara de é para o seu bem. Foi naquele silêncio de rejeição que descobri a força de ser invisível. Trabalhei dobrado, fiz cursos às escondidas, vendi peças de arte digital com pseudônimo. Quando assinei a escritura do meu apartamento, lembro de ter chorado sozinha na cozinha, não de tristeza, mas de alívio. Eu tinha vencido. Só que, naquela época, ainda achava que precisava manter tudo em segredo para preservar a paz. Hoje, percebo o quanto foi inútil tentar preservar qualquer coisa. Eles nunca me enxergaram. E agora, querem desfilar na minha conquista como se fizessem parte dela. Levantei da poltrona, peguei o celular e abri a galeria de fotos. Meu apartamento era de revista, pé direito alto, paredes brancas com detalhes em madeira clara, iluminação quente embutida, cozinha aberta com bancada de mármore e um tapete persa herdado da minha avó paterna, a única pessoa que um dia me olhou com ternura de verdade. A varanda tinha vista para o centro da cidade, e à noite, as luzes refletiam nos vidros como constelações artificiais. Eles queriam ver? Pois viriam. Mas antes disso, cada um deles precisaria sentir na pele o gosto amargo que passaram a vida inteira colocando na minha boca. Aquela festa seria um espetáculo. Só que eu não seria o entretenimento. Seria a diretora. Nos dias seguintes, comecei a organizar tudo com a mesma dedicação com que reconstruí minha vida. Fiz questão de contratar uma empresa de eventos renomada, daquelas que sabiam exatamente como montar ambientes que intimidavam quem não pertencia àquele mundo. Liguei para o buffet mais caro da cidade, pedi champanhes franceses e finger foods assinados por um chefe famoso. Não porque eu precisava impressionar, mas porque eu queria que cada um deles se sentisse deslocado, pequeno, irrelevante. Na lista de convidados, coloquei os nomes certos. Antigos colegas da escola que eles sempre disseram que eram bons demais para mim. Amigos de faculdade que viraram diretores, empresários, donos de startups. Gente que eles tentaram se aproximar no passado e foram ignorados. Gente que agora me chamava para jantares e viagens. Quis que testemunhassem. Que vissem de perto a diferença entre mim e os restos daquilo que me criou. Enquanto isso, as mensagens da minha família começaram a chegar. Você quer que a gente leve alguma coisa? Minha mãe escreveu, como se fosse uma tarde de churrasco no quintal da infância. Tem lugar para o Léo também? Estou pensando em levar ele, perguntou Camila, referindo-se ao namorado que, segundo boatos, vivia à custa do cartão dela. Respondi todas com a mesma gentileza ensaiada de quem sabe exatamente o que está fazendo. Tragam apenas a presença de vocês. O resto, deixem comigo. 2 dias antes da festa, fui até a casa dos meus pais. Bati na porta com a certeza de que não devia nada a ninguém. Minha mãe abriu com um sorriso falso demais para o horário. Meu pai estava no sofá, assistindo televisão, e Camila surgia da cozinha com um copo de vinho. Eram 11 horas da manhã. Então, começou minha mãe, já segurando o veneno na ponta da língua. E esse apartamento? Você não ia mesmo contar? Que feio isso. Parece até que queria esconder da família. Eu escondi mesmo. Não é como se vocês se importassem antes, respondi, encarando-a com frieza. Ela bufou e cruzou os braços. Isso é coisa que se diga? Somos sua família. Ri baixo, sem humor. Exatamente por isso. Camila revirou os olhos. Ai, que drama. A gente só ficou surpresa, ué. Achei que você ainda morasse naquele apartamento pequeno de quando era estagiária. Você nunca perguntou, repeti. Meu pai desligou a televisão e me olhou por cima dos óculos. Só espero que essa festa não seja uma palhaçada. Já tem muita gente falando que você está tentando competir com a sua irmã. Competições só existem quando os dois lados jogam, respondi com calma. Eu não estou jogando. Mas por dentro, meu sangue fervia. Porque mesmo diante da minha vitória, eles ainda tentavam me rebaixar. Ainda tentavam me encaixar em uma narrativa de inferioridade que já não fazia sentido. E, mesmo assim, não consegui sentir ódio. O que senti foi algo muito mais perigoso, desprezo. Deixei um envelope sobre a mesa antes de sair. Dentro, estava o convite impresso da festa. Papel texturizado, detalhes dourados, o endereço em letras elegantes.
Era um golpe visual. Um lembrete de que eu não precisava deles para ser quem sou. Quando minha mãe abriu, ouvi sua voz. Isso tudo, só para mostrar que tem dinheiro? Sorri de costas para ela. Não, mãe. Isso tudo, para mostrar que, mesmo tendo tudo, ainda sou invisível para vocês. E fechei a porta. Na noite anterior à festa, não dormi. Fiquei deitada, olhando o teto, com o coração firme e a mente afiada. Revi cada detalhe da organização, cada nome na lista, cada gesto ensaiado. Aquela não era só uma recepção. Era o começo do fim da fantasia que minha família construiu sobre quem eu era. Eles queriam conhecer meu mundo? Então entrariam nele. Mas, como visitantes. Como estranhos. E no dia seguinte, eles jamais seriam os mesmos. O céu estava limpo, o ar fresco, e havia uma tensão quase elétrica flutuando entre os arranjos florais e o cheiro de lavanda que tomava conta do saguão do prédio. Meu apartamento, no 18º andar, estava impecável. Cada canto refletia não só meu gosto, mas minha estratégia. Nada ali foi por acaso. Na entrada, 2 recepcionistas uniformizados entregavam aos convidados um cartão com seus nomes e um mapa ilustrado do espaço. Detalhe exagerado? Talvez. Mas eu queria que minha família se sentisse em território desconhecido desde o primeiro passo. A música ambiente, uma seleção de 10 moderno, ecoava suave entre as paredes revestidas de madeira clara. Luzes indiretas aqueciam o ambiente, e o aroma dos pratos sendo preparados na cozinha aberta fazia até o ar parecer sofisticado. Havia uma parede de vidro revelando a cidade ao fundo, e nela, projetei discretamente uma série de fotos, paisagens que visitei, exposições de arte nas quais participei como artista convidada, eventos internacionais dos quais fiz parte sem nunca mencionar nada à minha família. Nada daquilo era arrogância. Era exposição. Era devolver na mesma moeda tudo que eles haviam ignorado. O relógio marcava 19h35 quando o interfone tocou. Era minha mãe. Dei um gole no vinho branco e respirei fundo antes de atender. Pode subir, falei, com voz neutra. Elevador social. O porteiro já está avisado. Sabia que aquele detalhe não passaria despercebido. Na casa dos meus pais, elevador social era sinônimo de frescura. Aqui, era o mínimo. Minutos depois, a porta se abriu. Minha mãe foi a primeira a entrar. Estava com um vestido azul marinho que claramente queria parecer caro, mas que destoava de tudo ao redor. Seu olhar percorreu o ambiente como se procurasse rachaduras na perfeição. Camila vinha logo atrás, com o mesmo namorado sem expressão. E por fim, meu pai, que entrou de braços cruzados, o olhar desconfiado. Uau, disse Camila, olhando ao redor. Isso aqui é, bem maior do que eu esperava. Esperava um apartamento pequeno, talvez? Perguntei, fingindo inocência. Não, só achei que você fosse mais discreta, ela respondeu, engolindo seco. Sempre fui. Por isso ninguém soube. Minha mãe andou até a bancada da cozinha e passou os dedos por cima da pedra. Mármore mesmo? Não é imitação. Dei uma risada baixa. Você pode perguntar ao arquiteto. Ele está ali conversando com o chefe. Ela olhou na direção indicada e pareceu confusa. Estava cercada por pessoas com as quais nunca soube lidar, confiantes, cultas, sem paciência para arrogância vazia. Meus convidados já estavam ali. Colegas de trabalho, diretores de empresas para as quais já prestei consultoria, artistas renomados com quem dividi painéis. Todos sabiam o que aquela noite representava para mim. E estavam ao meu lado. Quem são essas pessoas? Meu pai murmurou. São amigos, parceiros de negócio, alguns investidores. Camila cruzou os braços. Investidores? De quê? Desde quando você trabalha com isso? Desde que vocês pararam de prestar atenção em mim. Peguei mais uma taça de espumante e entreguei à minha mãe. Cuidado, este é de verdade. Caro. Feito para quem sempre duvidou. Ela pegou a taça, mas não bebeu. Seus olhos estavam inquietos. Enquanto isso, o chefe anunciou o início da degustação.
Pratos minúsculos, mas cuidadosamente montados, começaram a circular pelas mãos dos garçons. E a cada bandeja que passava, minha família se encolhia mais. Eles não sabiam o que estavam comendo, nem como pronunciar os nomes. Estavam fora do próprio roteiro. A noite avançava, e minha mãe já não disfarçava o incômodo. Não tem nada mais simples? Ela perguntou. Tipo salgadinho? Tem sim, respondi. Para quem acha que eu não consigo, isso aqui deve ser bem complicado, né? Meu pai bufou, impaciente. E essa parede? Essas fotos? É tudo montagem? Aproximei-me dele e olhei nos olhos. São registros de viagens. Algumas a trabalho, outras a convite. Lembra quando eu disse que iria passar uma semana fora? Foi em Nova York. Meu trabalho foi exposto lá. Mas você nunca nos contou nada disso, ele respondeu, como se fosse minha culpa. Porque vocês nunca perguntaram, reforcei, com firmeza. Camila, até então calada, decidiu atacar. Parece que você fez isso tudo para esfregar na nossa cara. Apontei para o quadro na sala. Uma tela assinada por mim, vendida por um valor que os olhos dela jamais imaginariam. Não. Eu fiz isso tudo para mim. Mas a esfregada, essa é só bônus. Ela não respondeu. Desviou os olhos, sem conseguir sustentar minha presença. Foi então que chamei a atenção dos convidados. Quero fazer um breve agradecimento. Todos se calaram. Peguei uma taça, subi em um pequeno degrau perto da escada que dava para o mezanino e falei. Esta noite não é sobre luxo. É sobre silêncio. Sobre tudo aquilo que conquistamos sem precisar provar para ninguém. Sobre resistir ao julgamento de quem nunca esteve presente. Sobre olhar para trás e perceber que, enquanto apontavam meus defeitos, eu construí algo maior do que qualquer aprovação, minha liberdade. Olhei diretamente para minha família. E esta casa, que eles só agora decidiram conhecer, é o retrato disso. Sejam bem-vindos. Mas não confundam presença com pertencimento. A sala explodiu em aplausos. Minha mãe abaixou os olhos. Camila estava pálida. Meu pai se retirou para o banheiro sem dizer uma palavra. Naquele momento, percebi que eles haviam entendido. A festa era deles. Mas o palco era meu. Enquanto a noite chegava ao fim e os convidados se despediam, minha mãe se aproximou em silêncio. Isso tudo aqui, você fez sozinha? Sozinha não, respondi. Com a ajuda de quem acreditou em mim. Vocês não estavam nessa lista. Ela mordeu os lábios. Queria dizer algo, mas não tinha mais poder. Boa noite, mãe. Ela saiu sem olhar para trás. E eu fiquei ali, olhando a cidade lá embaixo, com a alma leve. Mas ainda não havia terminado. A festa foi só o início. O próximo passo? Definitivo. Na manhã seguinte à festa, o apartamento ainda tinha resquícios da noite anterior, copos esquecidos, pétalas de flores no chão, o perfume discreto das velas aromáticas que ainda queimavam nos cantos da sala. Mas o que mais ficou ali foi o silêncio, não o silêncio pesado da invisibilidade que eu conhecia tão bem, mas o silêncio da vitória. Da certeza. Da força. Ainda assim, não bastava. Aquela festa foi um golpe. Mas eu queria a queda. Eles precisavam sentir o vazio. Precisavam olhar para suas próprias mãos e perceber que estavam vazias porque passaram a vida tentando arrancar das minhas. Eu não queria mais explicações, nem desculpas. Eu queria o fim daquela ilusão, a ideia de que, de alguma forma, ainda eram melhores do que eu. E para isso, eu precisava dar o último passo. Passei a tarde daquele domingo organizando documentos. Abri pastas, arquivos digitais, registros. Peguei cópias da escritura do apartamento, do contrato de venda de minhas obras mais valiosas, e de uma coisa que Camila sequer sabia que existia, o processo de execução de dívida movido pelo banco contra ela. Sim, ela havia comprado um apartamento. Mas parcelado até o osso, com prestações impagáveis e usando o nome do namorado como fiador. O imóvel estava penhorado por inadimplência, e uma notificação judicial já havia sido emitida. Eu soube porque o advogado da financeira era meu conhecido.
E porque, ao contrário dela, eu prestava atenção. Guardei tudo em uma pasta preta. Simples. Elegante. Letal. Na segunda-feira pela manhã, liguei para minha mãe. Preciso que você, o pai e a Camila venham ao meu apartamento hoje à noite. Só nós 4. Ela hesitou. Tem algo errado? Digamos que é a parte que vocês não viram na festa. Ela tentou insistir, mas desliguei. Eu sabia que veriam. Eles nunca suportaram a ideia de não saber. E a curiosidade dos medíocres sempre foi minha maior arma. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou. Abri a porta com calma, vestida de branco. Camila estava com uma expressão cansada, a maquiagem mal feita. Minha mãe parecia nervosa. Meu pai, como sempre, fingia que não se importava. Entrem, disse, apontando para a sala. Nenhum deles falou no caminho até o sofá. Coloquei a pasta preta sobre a mesa de centro e me sentei de frente para eles. Eu sei que vocês acreditam que a festa foi um recado. E foi. Mas ainda assim, acho que vocês não entenderam a profundidade da mensagem. Abri a pasta. Então aqui está a parte que faltava. Minha mãe franziu o senho. O que é isso? Transparência. A única coisa que vocês nunca me deram. Entreguei a primeira folha a ela, a escritura do meu apartamento, quitado. Aqui está o documento oficial da compra. Foi à vista, com recursos próprios. Data, 2 anos atrás. Ela olhou, em silêncio. Passei ao meu pai o contrato de cessão de direitos autorais de uma das minhas obras, vendida para uma galeria internacional por um valor de 6 dígitos. Camila permaneceu calada. Até que entreguei a ela o envelope final. Isso aqui, Camila, é a sua situação atual. Ela pegou com desconfiança, abriu, e congelou. Seu rosto perdeu a cor, os lábios começaram a tremer. O que, como? Você não leu o contrato direito, não é? Deixou nas mãos do seu namorado, confiou nas promessas dele. Só que o banco não se move por sentimentos. E a penhora já está em andamento. Minha mãe se levantou, nervosa. Isso é mentira. Isso é invasão de privacidade. Como você conseguiu isso? Eu tenho amigos. Parceiros. Gente que respeita o que eu faço, porque diferente de vocês, essas pessoas me ouviram. Camila levantou a voz. Então é isso? Você nos chamou aqui para humilhar a gente? Não, respondi. Chamei vocês para dizer que a humilhação de ontem foi leve. Esta é só a verdade. E a verdade, Camila, é que você viveu uma vida inteira sustentada por elogios vazios, enquanto eu crescia no silêncio. Agora você está afundada em dívidas, morando em um apartamento que não é seu e sendo usada por um homem que já está negociando outro imóvel com o nome dele sozinho no contrato. Ela ficou em choque. Você está mentindo. Ele foi visto ontem com a corretora, no café da galeria onde uma das minhas obras está exposta. E não, não é fofoca. Tenho as imagens. Entreguei o celular com as fotos. Ah, e essa corretora? É a ex dele. A mesma que você jurou que ele tinha superado. Minha mãe pegou o celular da mão dela. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim com o olhar que eu mais conhecia, o da mulher que só lamentava ter perdido o controle. Por que você está fazendo isso? Inclinei o corpo para frente e encarei os olhos dela. Porque vocês sempre me olharam como se eu fosse o erro da família. E eu me calei. Aceitei. Trabalhei dobrado, triplicado. E quando finalmente consegui algo por mim, vocês não disseram parabéns. Disseram você não consegue. Então, estou aqui para dizer que consegui. Que superei. E que agora, sou eu quem decide quem merece ou não estar à minha volta. Ela apertou os olhos, engolindo o orgulho seco. Meu pai finalmente falou. Você está sendo cruel. Estou sendo justa. Ele olhou para minha mãe. Depois, para Camila. Aquele foi o primeiro momento de silêncio sincero entre eles. Vocês podem ir agora, finalizei. Minha mãe hesitou.
Você vai nos excluir? Eu só excluí quem me excluiu primeiro. Vocês não me deram espaço na família. Agora, não terão espaço na minha vida. Eles se levantaram. Camila passou por mim com os olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. Minha mãe segurou no braço do meu pai. Nenhum deles olhou para trás. A porta se fechou. E, pela primeira vez, eu me senti em casa. De verdade. Mas ainda faltava uma última coisa. E seria pública. Na manhã seguinte, postei uma foto da festa. Eu sorria, taça de vinho na mão, rodeada por amigos e colegas. Na legenda, escrevi: às vezes, o que a família ignora é o que o mundo aplaude. Que sorte a minha ter escolhido o mundo. Camila me bloqueou no mesmo dia. Meus pais não responderam. Mas eu sabia. Eles viram. E nunca mais iriam esquecer. Faziam exatas 2 semanas desde a noite em que fechei a porta na cara da minha família. Desde então, o silêncio não era mais uma sentença, era um presente. Um espaço em branco onde antes havia ruído, dúvida, culpa. Pela primeira vez na vida, acordei todos os dias sem precisar me justificar. Sem precisar mendigar atenção, sem me olhar no espelho com a sensação de que sempre faltava algo. Faltava, sim. Mas não em mim. Faltava neles. E agora, eles que ficassem com o vazio que criaram. Passei a caminhar todas as manhãs. Algo simples, mas que me fazia lembrar do quanto estive ocupada tentando sobreviver, esquecendo de viver. O mundo parecia outro quando você não carregava o peso de provar quem é a cada passo. As folhas tinham mais cor. O vento era mais leve. A liberdade, mesmo invisível, deixava marcas na pele. Cicatrizes bonitas. Na galeria onde minhas obras estavam expostas, recebi uma proposta de curadoria. Eu, que por tanto tempo pintei em segredo, agora era convidada a selecionar o que outros artistas exibiriam. A moça que cresceu ouvindo que a arte não dá futuro agora guiava futuros com a ponta dos dedos. E mesmo assim, não era o sucesso que me deixava em paz. Era o silêncio. O não precisar mais. O não esperar. O não implorar. Recebi algumas mensagens, claro. De parentes distantes, que souberam da festa, do post, do impacto. Alguns fingiram surpresa. Outros disseram que sempre souberam que eu era especial. Apaguei todos. Sem raiva. Só não precisava mais. Camila não voltou a falar comigo. Minha mãe mandou um emoji sem graça alguns dias depois da última conversa. Um coração. Seco. Sem contexto. Sem coragem de dizer o que realmente queria. Não respondi. Meu pai? Silêncio total. Como sempre foi. Como sempre será. E foi aí que percebi, a vitória não foi o apartamento, a festa ou os aplausos. A vitória foi não sentir mais nada por eles. Porque o amor que você implora, quando chega tarde, já não tem onde morar. Comecei a redecorar meu espaço. Não porque algo estivesse errado, mas porque finalmente queria que tudo refletisse quem eu me tornava e não mais quem eu lutei para ser. Troquei algumas cores. Mudei quadros de lugar. Doei objetos que comprei só para impressionar. Agora, tudo era meu de verdade. Cada livro, cada flor, cada lâmpada. Deixei um espaço vazio em uma das estantes. Um nicho pequeno. Ali, coloquei um porta-retrato com uma foto antiga, eu, com 7 anos, sentada sozinha em um canto do quintal da casa dos meus pais, enquanto Camila abria seus presentes rodeada de primos. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Lembro de como me senti invisível, menor que a grama ao meu redor. Hoje, aquela garotinha tem o seu próprio lar. E ninguém pode mais tirá-lo dela. Algumas pessoas diriam que fui dura demais. Que a família é importante. Que todos erram. Que o perdão é necessário. Essas pessoas não viveram o que eu vivi. Elas não sabem como é crescer sendo silenciada. Diminuída. Desconsiderada. Não sabem o que é se olhar no espelho e se perguntar, todos os dias, por que não é o bastante. Eu soube.
por tempo demais. Mas agora, eu sei algo que elas não sabem. Eu sou livre. E quem um dia experimenta a liberdade, nunca mais volta para a gaiola, nem que ela tenha laços de sangue. Na semana seguinte, recebi a visita de uma vizinha. Uma senhora simpática, que sempre me dava bom dia no elevador. Ela bateu na porta com um vaso de lírios brancos nas mãos. Vi sua festa pela janela. Nunca tinha visto algo tão bonito aqui no prédio. Fiquei feliz por você. Convidei-a para entrar. Tomamos café juntas. Conversamos sobre livros, jardins, a vida. E quando ela foi embora, olhei aquele vaso e sorri. Quem diria? Depois de tanto tentar florescer em terra árida, agora eu era jardim. De vez em quando, minha mente ainda me testa. Ainda surgem memórias. Aquela vez que minha mãe me disse que eu era a vergonha da família por ter escolhido um curso sem status. O dia em que Camila se gabou por ser a única filha que prestava. A expressão do meu pai quando viu meu boletim com notas altas e só comentou: fez mais que a obrigação. Mas essas lembranças já não me cortam. A dor foi embora. O que ficou foi a certeza. Eles nunca estiveram ao meu lado. Só ocupavam espaço ao redor. E agora, o espaço é meu. Não sei se eles vão tentar voltar. Talvez um dia apareçam com arrependimentos falsos, sorrisos armados, ou frases feitas do tipo você sempre foi especial pra gente. Mas será tarde. Porque agora, quem determina quem entra, sou eu. E sinceramente, não sobrou lugar para quem nunca quis ficar de verdade. Meu nome não é mais apenas um entre muitos. Meu nome agora é Paz. E foi o que escolhi. Fim.